Ascensão através de habilidades. Episódio 290. Projeção de vontade, 1. Rafran murmurou inexpressivamente. Esse é um tipo de poder que um mortal não pode possuir. Eu peguei isso do seu mundo. Taizan respondeu. Então, quero voltar e conferir mais uma vez. 1. Rafran coçou o queixo. Ele tocou sua pele lisa sem barba e falou. Quando eu mandar você de volta ao meu mundo na próxima vez, eu estava pensando em depois de você ter entrado nas profundezas. Porque se você não tiver esse nível de força, é claro que você encontrará a morte. A própria estrela reconheceu Taizan. Definitivamente estava tentando matá-lo com certeza. Sem força para entrar nas profundezas, a sobrevivência era impossível. Com esse poder, pode ser possível. Rafran disse após um momento de contemplação. Mas é perigoso. É incrível que você consiga exercer sua vontade, mas ainda não consiga lidar com ela perfeitamente. Você pode morrer. Esse sempre foi o caso. Quase não havia lembranças de segurança ao descer para o labirinto. A razão pela qual ele ganhou tanto poder foi sempre arriscando sua vida em batalhas. Desta vez não seria diferente. Rafran riu da resposta de Taizan. De fato, então farei o que for preciso como residente deste lugar para um aventureiro. Início da submissão. Na parte mais profunda do meu mundo, há uma fonte de pureza em uma caverna. Vá até lá e traga de volta a água pura. Rafran quer a água pura da fonte existente em seu mundo destruído. Condição: recuperar a água da nascente na parte mais profunda do mundo. Recompensa: equipamento feito de água pura. Taizan assentiu. A missão foi aceita. Se você trouxer corretamente, farei equipamentos com os materiais do rei gigante que você trouxe. Com as últimas palavras de Rafran, o corpo de Taizan se moveu. Ele chegou ao mundo destruído de Rafran. Ele pisou na vasta terra. Ao mesmo tempo, o mundo começou a tremer. Bum! O céu rugiu e o chão rangeu. A intenção definitiva começou a mirar em Taizan. Taizan bateu o pé. Simultaneamente, o chão subiu. Como um maremoto, tentou engolir Taizan. Taizan deu um soco na onda de terra que vinha em sua direção. O chão se despedaçou e se espalhou. Bum! O céu pressionou Taizan. Uma enorme pressão envolveu todo o seu corpo. O ar restante se acumulou fracamente, formando dezenas de tempestades. Todos eles correram para Taizan. Era hora de testar se o poder de vontade que ele adquiriu poderia de fato afetar a vontade da própria estrela. Taizan concentrou sua mente. A vontade concentrada projetada na realidade. Taizan desejou que as tempestades desmoronassem. Ao mesmo tempo, seguida de uma forte dor de cabeça, uma das tempestades se distorceu. A tempestade distorcida oscilou instável. Taizan gritou com sua vontade. Explodir. Com essas palavras, a tempestade se dissipou. Isso confirmou, ele poderia interferir na vontade do próprio mundo. Mas a relação custo-benefício era baixa. Mesmo que ele tenha eliminado apenas uma das dezenas de tempestades, sua cabeça parecia estar se abrindo. Foi difícil usá-lo imediatamente. Pelo menos, era uma questão para depois que sua proficiência aumentasse ou Taizan atingisse um nível mais alto. Taizan correu pela brecha nas tempestades. No final das contas, é uma questão de força. Ele teve que escapar usando força física, não força de vontade. Ele não poderia vencer. Mesmo que ele resistisse por um tempo, ele acabaria enfrentando a morte. Então, ele teve que evitar a luta em si. Um método mais razoável era correr continuamente até o destino da missão. A estrela agora estava tentando seriamente matá-lo. Mas ele estava muito mais forte do que antes. Foi possível aguentar até chegar ao seu destino. No entanto, Taizan estava considerando outro método de avanço. Você ativou a percepção da essência. Vontade da estrela. Procura matar os vivos. Percepção da essência. Revelou a essência do adversário e também mostrou suas fragilidades. A estrela procura encontrar e matar aqueles com vontade diferente dela. A estrela não estava observando diretamente e perseguindo Taizan com os olhos. Estava lendo o testamento de Taizan e rastreando para matá-lo. Um oponente com vontade. E Taizan poderia projetar sua vontade no mundo. Isso poderia funcionar? Ele dispersou sua vontade. Ele escondeu sua vontade que mantinha a autoconsciência enquanto influenciava o mundo. Foi uma afirmação extremamente contraditória. Manter a autoconsciência enquanto se abandona à vontade de fazer alguma coisa. Normalmente, era impossível. Mas Taizan poderia fazer isso agora. Taizan falou. Dispersão. Com essas palavras, o testamento foi gradualmente ocultado. Então, ocorreu uma mudança. Bum! A tempestade ainda rugia. O céu pressionou o chão e o chão subiu como um maremoto. Mas a direção dessa força não perseguia mais Taizan. O maremoto da terra passou direto por Taizan. A tempestade atingiu uma grande distância e depois desapareceu. Como se não pudesse identificar a localização exata de Taizan, apenas circulou ao redor dele sem atingi-lo. Os olhos de Taizan brilharam. A estrela não estava conseguindo rastrear sua localização exata. Para confirmar, Taizan bateu o pé e correu pelo chão em alta velocidade. Bum! O mundo ainda o tinha como alvo. O chão explodiu e o ar explodiu. Mas não o atingiu com precisão. Taizan percebeu que a estrela estava estimando sua localização,
mas não conseguiu identificar sua posição exata. Isso mesmo. Taizan sorriu. Dispersar sua vontade não parecia ter impacto direto no mundo, então a dor de cabeça foi menos intensa. Ele poderia suportar tanto. E ele começou a entender como usar habilidades conceituais. Declaração de vontade. Simplesmente reunir e concentrar a vontade não foi suficiente. Era necessária uma declaração para finalizar. Após reflexão, todos os deuses não resolveram as coisas simplesmente com o poder, mas muitas vezes declararam verbalmente suas intenções. Isso foi verdade quando o deus demônio destruiu Vekveta e quando aquele outro deus tentou matá-lo. Naquela época ele não pensou muito no assunto, mas parecia ser um processo necessário. Graças à dispersão da sua vontade, a vontade do mundo não conseguiu rastreá-lo. Assim, ele decidiu. Taizan bateu o pé. Sua direção não era para a parte mais profunda do mundo. Foi em direção à floresta espalhada ao longe. A floresta onde ele visitou pela primeira vez o mundo de Hafran e trouxe de volta a raiz do caos. Taizan chegou perto da floresta, mas ainda assim a estrela não conseguiu apontá-lo com precisão. Ele entrou alegremente na floresta. Fragmento de madeira encharcada. Um item do mundo destruído. É inútil sozinho. Se plantado no solo, parece que crescerá e se tornará uma árvore distorcida. Solo seco em decomposição. Um item do mundo destruído. É inútil sozinho. Se algo for plantado neste solo, parece que ficará distorcido e perderá sua forma original. Taizan coletou os materiais com alegria. Ele não sabia como usá-los, mas Hafran saberia. Ele faria um excelente equipamento com os materiais que Taizan trouxe. Bom. Bum. À medida que Taizan cortava as árvores e coletava o solo, a força que aumentava tornou-se mais forte. Taizan evitou a força crescente e reuniu os materiais. Depois de coletar o suficiente, Taizan moveu-se novamente. Desta vez, ele não foi para as profundezas. Ele se dirigiu às ruínas do Rei Morto, que visitou em sua segunda visita. Naquela época, ele estava focado apenas na joia carmesim, mas lembrando novamente, havia vários itens que pareciam ser materiais. Ele pretendia verificar e coletar cada um. Taizan correu. A estrela manifestou seu poder, perseguindo. Bum! O chão se partiu ao meio. O céu se aproximou da terra e o ar girou ainda mais violentamente. A estrela reconheceu claramente Taizan e pretendia matá-lo, mas não conseguiu identificar sua localização exata. Você sabe por quê? Taizan perguntou. A resposta não veio imediatamente. Ei! Oh! O fantasma respondeu tardiamente. Você estava falando comigo? Quem mais está aí? Ele havia convocado o espírito já que sua posição seria revelada neste lugar. Agora eram apenas Taizan e o fantasma. O fantasma parecia um tanto distraído. Desde que conheceu Arrogance, você ficou quieto sem nenhuma resposta. Você tem algo em que pensar? O motivo foi fácil de adivinhar. A arrogância contou ao fantasma sobre as 3 escolhas. A hora estava se aproximando. Eu sou um ser morto. Acabou para mim. O fantasma afirmou calmamente. Estou vinculado ao labirinto por um contrato com o mago e deixarei este mundo assim que meu desejo for realizado. Isso é tudo que sou. Mas o fato de eu ter 3 escolhas, o que isso significa? A voz do fantasma estava cheia de emoções complexas. E as coisas que poderiam ser chamadas de escolhas para mim já estão decididas. O desejo do fantasma era simples: vingança contra quem o matou. Para tal fantasma fazer uma escolha, significava que algo mais importante do que a vingança havia surgido. Só existia uma coisa assim: ressurreição. Escapando da morte e retornando ao labirinto. Se sua suposição estivesse correta, era algo que o fantasma nunca quis: ser ressuscitado e descer novamente no labirinto. Dependendo do tipo de ressurreição, o fantasma poderia atacar o labirinto e realizar seu desejo original. Para atacar o labirinto e salvar seu mundo destruído. Mas os deuses não têm razão para fazer tal coisa. A ressurreição dos mortos era algo que os deuses raramente faziam. Mesmo que Taizan morresse agora, nenhum deus tentaria ressuscitá-lo, mas sim reivindicar sua alma. Portanto, aquele que tentar ressuscitar o fantasma deve ter benefícios substanciais para obter com isso. Então, qual era o objetivo dessa entidade? Esse pensamento complicou a mente do fantasma. Taizan falou. É um assunto para mais tarde. Preocupar-se com isso agora é inútil. Basta manter isso em mente e escolher o que deseja quando chegar a hora. Sim, eu vou. O fantasma suspirou profundamente. Ele também sabia disso, mas simplesmente não conseguia chegar a uma conclusão sozinho. À medida que a preocupação diminuía um pouco, ele falou brilhantemente. A propósito, esse é um poder incrível. Impede que o próprio mundo o reconheça adequadamente. Ainda assim, parece saber minha localização aproximada. Bum! O chão ainda tremia ao redor de Taizan. Embora não soubesse sua posição exata, parecia entender aproximadamente onde ele estava. Simplificando, o que você escondeu agora é semelhante à visão de um humano. É como tentar pegar uma mosca com os olhos fechados. Você pode ouvir a mosca zumbindo e saber sua localização, mas apontá-la e capturá-la com precisão é difícil, pelo menos para as pessoas comuns. É assim mesmo? Não tenho certeza. Mas visto que não pode atingir você com precisão, parece ser o caso. Claro,
Se ficar com muita raiva, as coisas podem mudar. Mas não parece ser assim ainda. Então não houve problema. Tarzan chegou às ruínas do Rei Morto. Ao entrar, ele viu coisas que não havia notado antes. Máscara da paranoia. Um item do mundo destruído. Foi usado por uma dançarina lendária. Ninguém, nem mesmo o rei, viu o rosto dela. Seu rosto se tornou um mistério conhecido por ninguém devido à destruição do mundo. Ele coletou cada um dos itens materiais. Embora não tenham sido solicitados diretamente por Hafran e, portanto, fossem menos valiosos, eram essencialmente materiais gratuitos, por isso ele ficou bastante satisfeito. Esta missão não foi originalmente projetada desta forma. O fantasma riu. A busca pelo mundo destruído de Hafran exigia uma força que ultrapassasse as camadas. As recompensas foram equipamentos feitos com materiais existentes no mundo de Hafran. Cada um era difícil de obter mesmo no labirinto. Eram recompensas correspondentes à dificuldade. Quanto mais fundo ele se aprofundasse no mundo de Hafran, mais equipamentos ele poderia fabricar. Mas quanto mais fundo ele se aprofundava no mundo de Hafran, mais forte se tornava a intenção assassina da estrela. Se alguém não conseguisse resistir à estrela, eles teriam que escapar apenas com os materiais da missão. Em outras palavras, os materiais que poderiam ser obtidos no mundo de Hafran, excluindo os materiais da missão, eram recompensas que só poderiam ser obtidas derrotando a vontade da própria estrela. Materiais em escala planetária. Recompensas que só poderiam ser obtidas ao atingir um nível onde se pudesse enfrentar e vencer contra a vontade da estrela. Tarzan os estava obtendo através de um método dissimulado. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.